Isso. Feliz sábado, igreja. Eu queria que nesse momento você mentalizasse uma pessoa feliz, alegre e motivada. Estão olhando para ela. Estou muito feliz por estar com vocês neste sábado que o Senhor nos deu um presente, que é esse solzinho com a combinação do frio, né? Coisa de gaúcho. Que bom que estamos aqui. Estou muito feliz nessa manhã por estar na casa do Senhor. Eu imagino que você também esteja com essa mesma felicidade. Que bom estarmos juntos. Eu quero fazer uma pergunta a você. Por que você está aqui nessa manhã? Uma vez eu li uma história, e essa história eu achei interessante. Foi uma experiência feita com macacos. Essa experiência era assim: colocaram alguns macacos numa jaula, no ambiente. E lá em cima colocaram um cacho de bananas. O macaco precisava subir na árvore para pegar a banana, ok? E quando o macaco subia na árvore e pegava a banana, os outros macacos tomavam um jato de água gelada. Que crueldade, né? Mas a experiência diz que era assim. Tomavam um jato de água gelada. E os macacos, não gostando disso, quando um macaco tentava subir lá para pegar a banana, para os outros não tomarem um banho de água gelada, eles davam uma surra naquele macaco que tentava subir. Bom, os cientistas perceberam que chegou um momento, conta a história, chegou um momento em que os macacos não iam mais pegar a banana, com medo de apanhar e com medo de tomar um jato d'água gelada. Mas os cientistas então começaram a fazer, sabe o quê? Eles começaram a trocar os macacos da jaula. E quando entrava um macaco novo, ele tentava subir lá para pegar a banana e os outros surravam ele. E ele não sabia porque estava apanhando. E aí ele ficava quietinho lá e não subia mais para não apanhar. Resumindo a história, chegou o momento em que os cientistas trocaram todos os macacos. E esse processo foi acontecendo. E agora, cada macaco que tentava subir para pegar a banana apanhava. E os que batiam não sabiam por que estavam batendo. Mas eles entraram ali dessa maneira e simplesmente repetiam o comportamento dos outros. Cada vez que o macaco tentava subir na banana, o outro para pegar a banana, os outros macacos batiam nele, sem saber por que estava batendo. E o que apanhava também não sabia por que estava apanhando. Sabe, queridos, essa história eu estou compartilhando com vocês, porque às vezes a gente vem na igreja e nem pensa direito no porquê está fazendo isso. Às vezes nós viemos à igreja e nem pensamos direito, nós já viemos no automático, né? Capaz de você ligar o seu carro, tira a mão do volante, tira o pé do acelerador e ele parar aqui. Às vezes nós viemos na igreja sem pensar um pouquinho no que significa vir à igreja. Sabe, se você veio à igreja, uma coisa significa: você tem um relacionamento com Jesus. Você foi salvo por Ele. E isto é algo extremamente importante. Essa é uma das razões principais pela qual nós devemos vir à igreja. Outra razão que nós viemos à igreja, irmãos. Nós viemos à igreja porque aqui nós aprendemos a viver a fé. Aqui nós aprendemos a aumentar a nossa fé, através da palavra de Deus, e também nós aprendemos a viver a fé. E uma terceira razão, poderia citar muitas aqui, vocês também poderiam falar muitas, mas uma terceira razão pela qual viemos à igreja. Viemos à igreja para ter um encontro com Deus, para ter comunhão com Deus. Você veio na igreja por uma dessas razões hoje? Eu quero que nessa manhã você tenha um encontro com Deus. Não comigo. Não é o pastor que importa, irmãos. Não é o pregador. É Deus. A questão aqui é Deus. E se você veio para ter um encontro com Deus, eu te faria ainda uma segunda pergunta. Qual a capacidade que você ainda tem de mudar a sua vida após ouvir um sermão? Talvez você ouve sermão assim desde pequenininho. Talvez ouve sermão há pouco tempo.
Mas qual a capacidade que um sermão ainda tem de mudar a sua vida? Um sermão bíblico. Não é o pregador. Não estamos falando do ser humano. Da Bíblia e de Deus. Eu queria que nesse momento, você que está aqui nessa manhã, você abrisse o seu coração para que Deus possa te transformar nessa manhã. Já estou começando fazendo apelo, né? Coisa de pastor. Mas eu queria que você abrisse o seu coração para que nessa manhã você pudesse ser transformado com Jesus, que nada roube a sua atenção, que você se concentre na palavra de Deus e você ouça a mensagem geral, mas você ouça aquilo que Deus quer falar contigo. Porque talvez Deus queira falar só com você. E às vezes Deus fala só com a gente, irmãos, numa única frase, num único texto, numa única palavra. E você sente, você diz assim, Deus falou comigo. Eu quero me dirigir também aos meus amigos internautas, né? Nós temos um grupo que nos acompanha no Facebook, um grupo que nos acompanha no YouTube. Eu queria convidar você, nesse momento, você que está aí no Facebook, compartilha com os seus amigos nesse momento. Pega ali a página da igreja, marca lá seus amigos, compartilha com eles, convida eles para virem ouvir junto conosco aqui na igreja a palavra do Senhor. Já fez isso? Estou esperando você fazer aí. Vai lá, compartilha com alguém, tá? Nós queremos que muitas pessoas ouçam o que Deus quer falar nessa manhã. Muito bem, queridos. Já preparamos aí nosso coração? Já deixou os problemas, as distrações para o lado de fora? Sim? Bom, então é hora de tomarmos a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia? Eu quero que você abra a Bíblia agora num dos livros mais lindos da Bíblia, que é o livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8 é o meu livro favorito da Bíblia. Romanos 8. Romanos 8, verso 1. Nós vamos ler o primeiro verso, que é o verso 1. Depois nós vamos ler o último verso, que é o verso 39. Romanos 1, verso 1 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que lindo, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora o último verso. Diz assim, verso 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 começa dizendo que não há condenação e termina dizendo que não há separação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e não há separação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem sofrimento algum, nem o que é em cima dos céus, nem o que é embaixo na terra, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso nos conforta, né? Isso nos traz um sossego até. Eu queria que você tivesse esse pensamento em mente para seguirmos o resto da mensagem. Que você tivesse esse pensamento de que não há nenhuma condenação e não há nenhuma separação para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. E a partir daqui, queridos, nós vamos agora para o livro de Jó. Com este pensamento, nós vamos hoje estudar um pouco da história de Jó e aprender sobre Deus através da história de Jó. Então agora abra a sua Bíblia. A Bíblia já está aberta, né? Abra o livro só. Jó 1, verso 1. A história de Jó, irmãos, é uma história muito interessante, muito rica. É uma história que nós aprendemos muito acerca de Deus.
de como Deus interage com o ser humano nos momentos difíceis. E a história de Jó, eu fiquei profundamente impactado com ela quando eu fiz o meu curso de teologia, o seminário de teologia. Tanto na faculdade, e depois eu fiz um mestrado também, um mestrado denominacional, e ali eu também estudei um pouco do livro de Jó, e eu aprendi muito a respeito desse livro, e a respeito do que Deus tem a nos dizer através desse livro. E eu confesso para vocês que Jó é uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, ao mesmo tempo é uma história muito profunda sobre esta interação entre Deus, o inimigo e o ser humano. E nessa manhã nós vamos ampliar um pouquinho. O que eu vou pregar para vocês é resultado de muito estudo, tanto um seminário inteiro da faculdade, uma matéria inteira, e também depois no mestrado, eu ainda estudei um pouco mais esse assunto. Por isso que eu quero que você tente se concentrar na mensagem. Ok? Vamos lá. Jó 1, verso 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia aqui apresenta o personagem que dá o nome ao livro, Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Algumas características mais de Jó. Jó era um homem rico ou pobre? Muito rico. Tinha inúmeros funcionários ao seu dispor, possuía muitos camelos, muitas ovelhas. Jó era um homem rico. O que já nos dá aqui uma ideia de que é errado, quando algumas pessoas falam, é errado dizer que a pessoa rica não pode também ser temente a Deus. Isso é uma ideia completamente... A pessoa rica, sim, ela pode ser sincera e temente ao Senhor. Jó era um homem rico. Jó tinha filhos ou não? Quantos? 10 filhos. Quantas moças? Quantos homens? Jó era um bom pai ou não? Por quê? Ele era temente a Deus. Ele orava pelos seus filhos ou não? Sabe que os jovens às vezes fazem umas besteiras aí, né? Umas bobagens. Se excedem, vamos dizer assim. E Jó, terminado lá as reuniões que eles faziam, Jó intercedia, acordava de madrugada e Jó orava pelos seus filhos. Você ia gostar de ter Jó morando no seu prédio ou como seu vizinho? Um homem cristão desse? Se ele fosse aqui na igreja, ele seria o pastor ou o primeiro ancião. Porque é um homem cristão, um homem exemplar, um homem que não tem... Você não vê uma rusga na vida dele nesta primeira apresentação. Mas algo aconteceu que mudou o curso da vida de Jó. O que aconteceu? Verso 6. Jó 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Bom, queridos, o livro de Jó sai da esfera humana e vai para a esfera espiritual. E diz que Deus teve um encontro com seus filhos. Muito se discute a respeito desse encontro, né? Mas nós sabemos que foi um encontro que Deus teve com seus filhos de todos os mundos não caídos. E neste encontro apareceu quem lá? Satanás. Quem é Satanás? Lúcifer, que era um anjo de Deus que se corrompeu. Ou o diabo. A palavra diabolos significa assim, enviado através de. Né? Então ele foi enviado através do universo aqui para a terra. Que azar, né? Podia ter ido para outro lugar. E aí Satanás aparece lá entre os filhos de Deus. Aí vocês imaginem, irmãos, uma reunião assim, com os filhos de Deus de mundos não caídos, e lá no meio aparece quem? O diabo, assim, né? Entra pela porta, assim, figurão. E é interessante que Deus fala com ele. Deus olha para ele e diz assim: Satanás, de onde vens? E para bom entendedor, meia palavra Bá. Então, Deus estava dizendo assim para Satanás: Satanás, você não deveria estar aqui. Aqui é a reunião dos mundos não caídos. É reunião dos meus representantes em todos os mundos. O que você está fazendo aqui? Você não representa mundo nenhum.
Vocês perceberam qual foi a resposta de Satanás a Deus? Senhor, eu estou vindo de fazer o quê? Estou rodeando a terra. Em outras palavras, Satanás estava dizendo assim: Senhor, a terra é minha. O senhor esqueceu? Tem pecado lá. Eu sou o dono da terra. Aquele reino é meu. É por isso que eu estou aqui, porque a terra é minha. Sabe, queridos, quando Satanás fez isso, Deus deu uma resposta a Satanás. Qual foi a resposta? Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora Deus diz assim para Satanás: Satanás, tu está dizendo aí que a terra é tua, mas você já observou o meu servo Jó? A terra não é tão tua assim. Eu tenho meus servos. Eu tenho o sal da terra. Está lá, meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele não tem parte contigo. Então como que a terra é tua? Deus questiona Satanás. E aí vocês imaginem os seres dos outros mundos olhando aquilo ali, ouvindo aquilo ali. E aí então, Satanás dá uma outra resposta para Deus. E com essa resposta, Satanás coloca Deus no banco dos réus. Olha o que Satanás diz, no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Que astúcia, né, irmãos? Satanás agora ele coloca Deus no banco dos réus, e ele coloca Jó no inferno. Porque ele diz que Jó não segue a Deus de coração. E se você não segue a Deus de coração, não faz sentido. Satanás diz assim: Deus, o senhor está me dizendo que Jó te segue, mas na verdade Deus, Jó é um interesseiro. Ele só te segue porque o senhor dá tudo o que ele quer. Ele te segue porque o senhor dá para ele comida, fartura, porque o senhor dá tudo o que ele quer. Sabe o que Satanás fez, irmãos? Satanás acusou os motivos de Jó. E eu queria dizer uma coisa para nós aqui, igreja. Nunca acuse os motivos das pessoas, porque você não dá à pessoa o direito de se defender. Se você falar à pessoa assim: o pastor José vai lá, de gravatinha, bonitinho lá, mas ele quer se aparecer. Como é que eu vou provar o contrário? A gente não acusa, é covardia acusar os motivos das pessoas. E Satanás fez isso, ele acusou os motivos de Jó. E se Satanás tivesse razão, Jó estaria condenado ao inferno. Nós sabemos que não existe inferno, mas estaria condenado à perdição eterna. Por outro lado, Satanás também colocou Deus no banco dos réus. Porque Satanás disse assim: o Senhor Deus, o Senhor compra o amor das pessoas. O Senhor Deus é amado por causa daquilo que o Senhor dá para as pessoas. E agora, irmãos, Deus ficou numa situação bastante delicada. Por causa que aquelas pessoas que estavam ali, que representavam o universo, aquelas pessoas ali, elas viram a acusação de Satanás contra Deus. E agora se criou ali uma situação difícil. Então, Satanás diz assim: vamos fazer aqui, Deus, uma questão? Deixa eu ir lá, deixa eu tocar na vida de Jó, na vida não, nas coisas de Jó, tirar tudo que ele tem, para ver se ele não gospe na tua face. A ideia ali é essa. A Bíblia não usa essa expressão, mas a ideia é essa. Para ver se ele não gospe no teu rosto. Eu vou provar que ele te serve por interesses. E então Deus disse assim: vai, Satanás, faz a tua obra. E sabe, irmãos, aqui surgem algumas perguntas assim. Primeira delas: por que Deus entregou Jó de mãos beijadas ao diabo? Não lhe incomoda essa pergunta? Eu vou responder para você. Segunda pergunta:
Por que Deus não aproveitou que o diabo estava ali e já não destruiu ele logo? Por que Deus não destrói o mal? Já se fez essa pergunta? Quando você entra num hospital onde você tem crianças com câncer, sem o cabelo, você, se nunca fez isso, deveria fazer. E você lá vai perguntar para Deus assim: Deus, por que o Senhor não destrói o mal? Eu vou responder essa pergunta também. Não vou responder exaustivamente, né? Essa é uma pergunta complexa. Você vai precisar estudar ela a vida toda. Mas eu vou dar algumas respostas possíveis. Vou começar por essa. Por que Deus não destrói o mal? Tá certo? Antes, deixa eu contar uma experiência minha para vocês. Quando eu era jovem, assim, estava no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, eu já era um jovem forte, assim, né? Bem desenvolvido. E lá na escola que eu estudava, tinha um cachorrinho que todo dia ia no final lá da aula e era muito querido pelos alunos. E um dia, sabe o que esse cachorrinho fez? Eu deixei minha mochila no chão, assim, e o cachorrinho foi lá e ele urinou na minha mochila. E eu fiquei com tanta raiva desse cachorro, eu fiquei com tanta raiva dele, que sabe o que eu fiz, irmãos? Eu peguei esse cachorro, eu amarrei ele numa árvore, eu surrei ele e eu deixei ele lá para morrer. Calma, irmãos, espera aí. Isso é só uma parábola. Eu nunca fiz isso, tá? Isso é só uma parábola. Por que eu estou contando isso para vocês? Irmãos, deixa eu falar de novo. Isso é só uma parábola, eu nunca fiz isso. Porque um dia eu contei essa história na igreja, daí no final a irmã disse assim: pastor, o sermão estava muito bom, mas como é que o senhor pôde fazer aquilo com o cachorrinho? Então, eu quero deixar claro que isso foi só uma parábola. Nunca aconteceu essa história. Por que eu contei essa história? Será que vocês me veriam como pastor de vocês depois disso? Será que vocês confiariam em mim? Sendo eu alguém que consegue abandonar um cachorrinho para morrer e surrar o cachorrinho até a morte? Imagina agora você se Deus destrói o diabo assim. Imagina agora vocês, porque veja, queridos, quando você faz essa pergunta, por que Deus não destrói o mal é uma pessoa. O mal não é uma força, não é um poder. O mal é uma pessoa. E quando você fala isso, você está dizendo para Deus assim: Deus, por que o Senhor não mata o diabo logo? Embora o mal também seja um poder, mas eu estou dizendo a origem do mal. É uma pessoa. É um ser criado por Deus. E Deus não destrói o diabo, queridos. Se Deus quisesse destruir o diabo, diz o pastor Rodrigo Silva, se Deus quisesse destruir o diabo, não haveria nem batalha. Porque Deus é infinitas vezes mais forte que o diabo. Agora, se Deus destruísse o diabo, ele ia ser chamado de quê? Covarde. Covarde. Então o que Deus faz, irmãos? Deus precisa permitir que o mal mostre a sua verdadeira face, para que depois ele seja destruído. E isso já aconteceu. Na cruz do Calvário, Deus destruiu o mal. Porque ali, a cruz é a permanente lembrança de quem Deus é e de quem nós somos. Então, na cruz do Calvário, Deus destruiu o mal. Você pode ter certeza disso. Ainda não aconteceu pelas vias de fato, mas ali ficou provado que o mal é mal. No entanto, naquele momento da vida de Jó, Deus não poderia simplesmente matar o diabo, porque Deus seria taxado de covarde. Então Deus disse assim: vai, Satanás, faz tua obra na vida de Jó. E a Bíblia diz que Satanás saiu da presença de Deus. E Satanás, ele foi para a presença de Jó. E, irmãos, Satanás destruiu tudo que Jó tinha. Se Jó hoje fosse um homem moderno, seria mais ou menos assim.
Jó é um empresário bem-sucedido, e ele está lá na empresa dele, de repente, alguém liga para Jó, ele atende lá o seu celular, seu smartphone, e alguém diz para Jó assim: Jó, o negócio é o seguinte, a sua esposa, seus filhos estavam viajando todos aí num carro, uma van, né, 10 filhos, não tinha televisão na época de Jó, e houve um acidente aqui na BR-116 e todos os seus filhos morreram. Irmãos, me dá um desespero em pensar em receber qualquer notícia parecida com isso. Vocês que são pais sabem do que eu estou falando. Mas Jó recebeu essa notícia, os 10 filhos morreram. Imaginem vocês, irmãos, 10 caixões e todos os seus filhos dentro deles. E sabe o que me choca mais? Jó orava pelos seus filhos. Oração não é seguro de vida, irmãos. Oração é a certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer. Oração não é garantia. Jesus é a pessoa que mais orava nesse mundo e foi crucificado. E nós não somos melhores que Jesus. Jó orava pelos seus filhos 10 caixões. 10 caixões. Agora Jó, esse empresário, ele vai lá no IML, reconhece os corpos e tudo mais. E depois de reconhecer os corpos, ele vai para casa. Quando ele chega em casa, a casa dele está pegando fogo. E ele recebe uma outra ligação que diz assim: seu Jó, olha aqui, aconteceu um problema na empresa aqui, a empresa vai falir, seu Jó. As ações caíram, nós fomos enganados, roubados, a empresa faliu, o senhor não tem mais empresa, o senhor não tem mais casa, o senhor não tem mais filhos. E aí Jó passa um tempo, ele fica muito depressivo e ele vai ao médico. E quando ele vai ao médico, o médico diz assim para ele: Jó, você não tem só uma depressão, você também tem um câncer. Isso é o que aconteceu na vida de Jó. Porque depois Satanás subiu à presença de Deus e Satanás pediu para que pudesse tocar na saúde de Jó. E Deus permitiu. Sabe, irmãos, por que Deus entregou Jó de mãos beijadas ao diabo? A resposta a essa pergunta não é simples. Mas a resposta a essa pergunta eu já dei, inclusive. Nós não somos melhores do que Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus permitiu que Jó fosse molestado pelo diabo. Sabe para quê, irmãos? Para que Jó tivesse a oportunidade de testemunhar do nome de Deus. Mesmo com toda aquela aprovação que Deus permitiu na vida de Jó, em nenhum momento Jó culpou a Deus. Jó falou bobagem. Alguns irmãos acham que Jó nunca falou nenhuma bobagem. Jó falou bobagem. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas em nenhum momento Jó perdeu a fé. O diabo tirou tudo dele, mas ele continuava com Deus no coração. E eu acho que esse é o desespero do diabo. Porque quem tem Deus no coração, você pode fazer o que você quiser para aquela pessoa, não arranca Deus do coração da pessoa. Jamais. E agora, queridos, Jó vivia essa situação e Jó clamava para Deus assim: Senhor, onde tu estás? Por que eu não morro, Senhor? Eu estou aqui doente, eu perdi tudo, o que eu fiz para o Senhor? Os amigos de Jó diziam assim: Jó, tu é um baita de um pecador, como diz o gaúcho, um baita, né? Tu é um baita de um pecador, Jó. Por isso que tu está sofrendo tudo isso aí, Jó, tu merece. Sempre tem aqueles, né, que vêm para falar bobagem, né? E Jó dizia assim: não pequei contra o Senhor. E aí tem toda a discussão do livro de Jó, né? Aquela parte poética do livro. Não pequei, não pequei, não pequei. Os amigos dizendo: verifica aí, Jó, você cometeu algum pecado.
E Jó clamava ao Senhor, e Jó dizia assim: Senhor, por que tu não me ouves? Senhor, por que eu não morro? Jó clamava. E Deus guardava silêncio. Por que parece que Deus guarda silêncio nas horas que nós mais precisamos dele? Por que parece que Deus guarda silêncio, irmãos? Aqui eu quero lembrar vocês o texto que nós lemos no início. O texto que nós lemos no início diz que não há separação. O texto que lemos diz que nenhuma separação pode haver entre nós e Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. Mesmo que provas venham na sua vida, mesmo que problemas aconteçam com você, mesmo que todas as coisas deem errado, Deus vai sempre estar ao teu lado. Deus esteve em todos os momentos ao lado de Jó. Em nenhum momento Deus se afastou de Jó. Jó não conseguia perceber o que estava acontecendo, mas em todos os momentos Deus esteve ali. Sabe, irmãos, no final da vida de Jó, a sorte de Jó mudou, né? A Bíblia diz que a sorte de Jó mudou quando Jó fazia o quê? Orava pelos seus amigos. Toda essa provação aconteceu na vida de Jó. 3 coisas nós precisamos saber. Primeiro, Deus jamais se afastou de Jó. Segundo, as provações que aconteceram com Jó é porque Deus permitiu que Jó vindicasse o nome de Deus, testemunhasse o nome de Deus e mostrasse que o diabo sim era um mentiroso e não Deus. Jó mostrou que servia a Deus de graça. Jó mostrou que servia a Deus de todo o coração. Jó mostrou que servia a Deus por amor e não por aquilo que ele tinha. Não tinha teologia da prosperidade na vida de Jó. Nada. E o primeiro ponto que eu falei para vocês, tudo isso aconteceu, não foi culpa de Deus, foi culpa do diabo. Às vezes nós temos uma tendência a culpar a Deus pelas coisas de errado que dão na nossa vida. Eu já vi pessoas que quando alguma coisa de errado acontece, elas dizem assim: eu não vou mais na igreja. É o mesmo que alguém que está doente falar assim: quer saber de uma coisa, não vou mais no médico, nem no hospital. Eu acho que quando alguma coisa está difícil na sua vida, aí sim é que você deve vir para a igreja. Se você está lutando contra algum pecado, não é o momento de abandonar o barco. Quer se afogar de vez? O momento de ficar na igreja é quando você está lutando contra algum pecado. E a igreja, irmãos, ela tem que existir para apoiar as pessoas. A igreja ela tem que ser uma representante de Deus. E Deus nunca abandona as pessoas. Pelo menos é o que diz a Bíblia. Romanos 8:39. Nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma vai poder separar Deus de você. Mas às vezes na igreja quando as pessoas caem, nós somos os primeiros a acusar. Quem é o acusador aqui na história de Jó? É o diabo. Tentou colocar Deus no banco dos réus e tentou condenar, dar uma de juiz, condenar Jó à perdição. Mas no final da história nós vemos que Jó condenou o diabo. E Jó colocou o nome de Deus nas alturas. Nós na igreja, queridos, nós temos que agir dessa forma. Quando você vê um irmão caindo, você não pode pisar por cima. Nós não podemos acusar a pessoa, os motivos da pessoa, dizer assim: você está vendo? Ó, ali, ó. Nós precisamos apoiar as pessoas, ajudar as pessoas. O livro de Jó nos ensina muito sobre o caráter de Deus. O livro de Jó nos ensina muito sobre o amor de Deus. O livro de Jó nos ensina que mesmo quando nós estamos passando por uma nuvem densa, Deus continua ali do nosso lado. E mesmo que Deus permita algumas coisas acontecerem na nossa vida, eu não sei se você aqui já passou
ou está passando por alguma provação, mesmo quando Deus permite acontecer algumas coisas na nossa vida, Ele continua ali. Eu gosto muito daquela canção que fala que tinha as pegadas na areia, né? Conhecem essa música? Tinha 2 pegadas da areia, da pessoa, e 2 pegadas de Jesus. E quando vinha a onda, a hora da provação, a pessoa olhava e ela só via 2 pegadas na areia, ou pegadas de uma só pessoa. E essa pessoa olhava e um dia perguntou a Jesus assim: Jesus, por que o Senhor me abandonou nas horas que eu mais precisava? E Jesus respondeu a ela: eu não te abandonei. O que ele fez? Te carreguei no colo. Isaías 41:10. É isso que acontece, irmãos. Ellen White tem um texto onde ela diz assim, que as provações são obreiras de Deus. Se Deus está permitindo alguma provação na tua vida, seja ela de ordem familiar, quem sabe um problema no casamento, na família com os filhos, seja ela de ordem emocional, você está passando por uma depressão, uma angústia, talvez um problema no trabalho, um homem. Outro dia eu falei com um irmão, ele disse: pastor, eu me sinto humilhado, porque eu não consigo me dar bem no trabalho. Isso é terrível para um homem. Talvez você esteja passando um problema de relacionamento, não sei. Deus está te carregando no colo. Tenha fé nisso. Deus, Ele toma você nos braços e você pode ter certeza de uma coisa, no dia que você não aguentar mais, Deus vai te dar o livramento, confia nele. Sabe, irmãos, as provações são obreiras de Deus. Se Deus está permitindo alguma provação na tua vida, é porque Ele tem planos para você. Ele quer te deixar mais puro do que o ouro refinado. Se você está passando problemas, é porque Deus confia em tuas mãos, Ele diz assim, e Ele não te dará provação. Esse texto nos deixa confortável, né? Deus não nos dá provas maiores do que nós possamos suportar. Deus dá as piores lutas para os melhores soldados, então aguenta firme com Deus. Não se separa dele. Não culpa ele, porque ele não é o culpado. Confie em Deus. Ele vai carregar você nos braços dele. Sabe, irmãos, essa mensagem que eu preguei a vocês sobre o livro de Jó mexe comigo. Eu queria desafiar você a estudar melhor esse livro, a ler mais sobre Jó. O livro de Jó, ele mostra o caráter de Deus. Ele revela a maldade de Satanás e as possibilidades do homem que está com Deus. Então estude esse livro, entenda melhor e tire, a partir dessa manhã, tire para você essa lição de que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, nada pode separar Deus de você. Nunca, nada. Você sempre estará seguro nos braços do Senhor Jesus. Há alguém nessa manhã que quer dizer assim: quero confiar mais em Ti, Senhor. Tem alguém nessa manhã que quer dizer isso? Quer dizer assim: quero confiar mais em Ti, Senhor. Na hora da luta, na hora da prova, na hora que eu não consigo ver um palmo na minha frente, se um dia um filho não voltar para casa, se um dia os negócios, quero confiar em Ti, Senhor. A experiência da fé, amigos, é uma experiência de confiança. A experiência da fé é uma experiência de entrega. E nós não podemos nos dar o luxo de virmos à igreja e sairmos daqui do mesmo jeito que entramos. Eu quero que você saia daqui hoje com uma confiança inabalável
no Senhor Jesus Cristo. Você tem esse desejo? Fique em pé. Quantos querem aprender a confiar em Deus? Vem à frente. Vem, pode vir. Vamos orar aqui. Quantos querem aprender a confiar mais no Senhor? Na hora da luta, traz sua família. Abraça quem está do seu lado. Vem, pode vir. E parece que essa mensagem combina bem com hoje à tarde, né? Porque às vezes quando vem as provas nós ficamos ansiosos, nós ficamos tristes. Hoje nós vamos aprender um pouquinho da psicologia, como controlar essa ansiedade. Os meus amigos da internet, eu soube aí que um colega que fez assim para mim, né? Muitas pessoas assistiram a mensagem. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Sábado que vem teremos outra mensagem aqui. E a cada sábado nós temos aqui uma igreja esperando por você. Você está convidado a vir presencialmente aqui na Igreja Adventista do Iguatemi. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, irmãos. Você já abraçou sua família aí? Se alguém não tem família, corre ali e abraça essa pessoa. Ninguém sem abraço. E eu? Minha família ficou presa lá para trás. Tá aqui, vem aqui, junto. Eu vou descer aqui. Vem junto. Vamos orar, irmãos. Senhor, queremos te louvar, te agradecer pela família Iguatemi. Por esta igreja, Senhor, que sim, passa por lutas. Pessoas que aqui não são perfeitas, mas somos teus, Senhor. Viemos aqui nessa manhã para termos um encontro contigo e acreditamos que tivemos. Porque estamos saindo daqui, Senhor, aprendendo a confiar mais em Ti. Estamos saindo daqui, Senhor, aprendendo que nas provas dessa vida que enfrentaremos ou que estamos enfrentando, o Senhor sempre estará ao nosso lado. O Senhor não foi covarde para destruir Satanás assim, sem que o mal mostrasse a sua verdadeira face. E mesmo com o mal presente no universo, o Senhor ainda assim se coloca ao nosso lado, nos leva no colo, nos permite honrar o Teu nome quando ficamos fiéis ao Senhor diante das lutas e das provações. E depois das provações, nós ainda saímos melhores. Pai, toma em Teus braços se tem alguém aqui, nesse momento com o coração triste, abatido, chorando. Os nossos amigos da internet, Senhor, cuida deles, abençoa eles. As famílias aqui dessa igreja, Senhor, estamos num momento em que nós precisamos nos unirmos, estarmos juntos, nos preparando, Senhor, para o encontro contigo. Despede-nos agora na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Eu sairei primeiro para ter o privilégio de cumprimentar todos na saída.